E aí galera, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tempo de Mesa. Eu sou o Rafa Assis, é uma honra e um prazer estar com você aqui nesse episódio novo. Hoje a gente vai falar sobre nascer de novo, né? João 3 fala assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, né? Jesus conversando ali com Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso não é nenhuma balela, isso é o próprio Jesus falando. Se a gente não nascer de novo, nós não poderemos ver o reino de Deus. E como nós fazemos para nascer de novo? Como nós sabemos que nós nascemos de novo? Simplesmente quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso espírito é transformado. Nosso espírito ele é transformado, ele é convertido ali, ele é transformado, justificado pelo poder do sangue de Jesus, né? Então o nosso espírito foi justificado. O nosso corpo e a nossa mente entram no processo de santificação. Nós começamos ali um processo onde nosso caráter vai ser moldado e nós vamos sair mais parecido com Jesus em cada situação que nós entrarmos. Então, se nós não nascermos de novo, nós não iremos ver o reino de Deus, né? Então, o primeiro ponto para a gente ver o reino de Deus é nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. E quem nasce de novo precisa entender que você é uma nova criatura. O original diz que você é um protótipo, você nunca foi usado, nunca foi criado, é uma criatura completamente nova. O seu HD está 0 bala, não tem nenhum software de informação ainda. Então você acabou de nascer de novo, esquece a sua experiência de vida sem Jesus antes, de repente pode servir para alguma coisa, mas tudo que você vai aprender com Jesus é completamente novo, completamente novo. Tudo que você acha que é certo, matemática, tudo que você acha que é plausível no mundo real, quando você nasce de novo, entra no reino de Deus, você vê que não é assim que funciona no reino. A matemática do reino, na verdade, funciona diferente. Quantas vezes nós estávamos em situação que nós precisávamos fechar um saldo, fechar uma conta, principalmente na igreja, e no final da semana a gente vê ali que a matemática não bateu, mas o dinheiro apareceu, o dinheiro sobrou do que precisava para uma determinada situação, né? Eu lembro de um testemunho que uma vez eu fui gravar um disco, na verdade, com meu irmão, uma banda que a gente tinha chamado 101 Boulevard. E foi o Senhor que nos orientou a fazer esse CD, foi o Senhor que nos orientou a gravar. Nos movemos debaixo da voz de Deus, né? O Senhor usou até um homem em situação de rua para se levantar e falar com a gente. O meu irmão passou e o cara levantou e começou a falar com ele. A gente escutava de todos os lados Deus falando com a gente. Nós ouvimos e obedecemos. Sendo que quando a gente foi gravar uma vez, um dia a gente foi gravar, um dia específico, e nós não tínhamos dinheiro para colocar gasolina no carro para ir gravar. Olha que situação. A gente não tinha dinheiro para gravar nesse dia. E o estúdio, a gente morava em São Gonçalo, né? Especificamente nessa época. E o estúdio era em Maricá, né? Então, era uma boa distância e o carro do meu pai é carburado. Quem entende um pouquinho de carro sabe que carburado é um carro que consome bastante combustível, bastante gasolina. E nós só tínhamos, R$15 para pôr de gasolina. O carro do meu pai já estava na bolinha amarela acesa, na reserva da reserva, não tinha mais não tinha mais combustível. E ele falou assim, vamos ficar na rua, não sai de casa. A gente pegou aquele dinheiro e falou assim, não, o Senhor mandou a gente ir, nós damos graças pelo dinheiro que a gente tem aqui. E fomos pro posto de gasolina. Quando a gente chegou no posto de gasolina, eu ainda falei brincando com um frentista, enche o tanque com R$15.
E quando chegou 13 reais na bomba, ele tirou a mangueira. E eu falei, não, cara, peraí, desesperado já. Eu falei, 15 reais já não dá pra ir. 13 então, meu Deus do céu. Era 15, 17 reais, alguma coisa assim desse tipo. E ele tirou com 13. Eu falei, não dá pra ir. Pensando, não vai dar pra ir com 13 reais, não dá pra chegar. E ele falou, não, é porque tá transbordando. E ele fez assim com o dedo, o tanque de gasolina transbordou com 13 reais. Isso é o reino de Deus. É uma coisa que você não tem como explicar com palavras, com o seu lado humano. É impossível criar uma explicação para o que é o reino de Deus. Por isso que você precisa nascer de novo, para que você tenha a mente, os olhos e todos os seus sentidos modificados, todos os seus sentidos criados propriamente para viver o reino de Deus, Então você precisa nascer de novo. Você quer viver experiências com Jesus, você quer viver uma vida onde você vai ser um discípulo de verdade, você precisa nascer de novo. Um outro ponto, que eu anotei aqui, que sobre nascer de novo. Quando a gente nasce de novo, o nosso passado fica para trás. Jesus nos perdoa e nós vivemos uma nova vida. Mas a gente conhece tantas pessoas que falam assim, nossa, quando eu era do mundo, minha vida era legal. Quando eu era do mundo, minha vida era mais fácil. Quando eu era do mundo, era assim, era assado. Eu curtia, eu ia pro carnaval, eu aloprava mesmo e vivia assim. E eu quero te propor uma coisa, que quem nasce de novo não sente saudade do passado. Você sente vergonha do que você viveu longe de Jesus. Quando você nasce de verdade, de novo, você não tem saudade do que você passou. Por quê? Porque você sabe o quão longe você estava de Jesus, o quão longe você estava da graça, do perdão e do amor que Jesus derramou sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então, só valoriza esse amor quando a gente lembra da onde ele tirou a gente, da onde ele foi buscar a gente. Jesus alcançou muito de nós em lugares que a religião não iria, que os religiosos não colocariam os pés, mas Jesus abriu mão da dignidade para alcançar a nossa vida naquele lugar sujo, naquele lugar de pecado, naquele lugar de vergonha, não se importando com o que estão falando dele, simplesmente por nos amar. Isso é o amor de Jesus. É por isso que nós precisamos nascer de novo, para que a gente possa enxergá-lo como realmente ele é. E quando a gente lembra disso, onde ele nos encontrou, a gente não sente saudade lá da lama onde nós estávamos. Nós sentimos vergonha de onde a gente estava, não é verdade? Outro ponto importante é: quem nasce de novo aprende tudo de novo. A gente precisa aprender tudo de novo, mas de uma forma diferente, de uma forma como o reino funciona, como Deus age, como Deus pensa. A Bíblia fala que quem poderá imaginar o que Deus pensa, quem poderá acessar a mente dele? A mente dele é muito mais alta que a nossa, o caminho mais alto que nós. Paulo fala, nós temos a mente de Cristo, ou seja, nós estamos conectados com a mente dele, nós estamos ao mesmo espírito, então nós nos conectamos com ele, com a mente dele, automaticamente ele revela para nós o que ele está pensando a nosso respeito, a respeito de alguma situação. Então nós nos conectamos com a mente dele, mas só é possível quando nós nascemos de novo. Quando você nasce de novo, você também tem um coração ensinável. Você precisa ter um coração ensinável. Quando você nasce de novo, você tem um coração ensinável, porque você é uma criança espiritual, né? Se você acabou de nascer de novo, você é uma criança espiritual, né? Nós precisamos ser como crianças para ver o reino de Deus, com um coração puro, tardio em irar-se e rápido para perdoar. Não é verdade? Que a criança, você pode chamar a atenção dela, ela fica chateada com você, ela vai fazer bico, mas 2 segundos depois ela vem correndo, te abraça e fala que ama você.
Porque o coração dela não guarda rancor. A criança é pura, ela tem um coração pronto para perdoar e tardio em irar-se. Então, se você é uma pessoa que nasceu de novo, você não pode ter um coração rancoroso, você não pode guardar rancor, você não pode guardar mágoa de nada, você não pode andar com o coração amargurado, você não pode andar com a vida que você não libera perdão com facilidade. Se você não libera perdão com facilidade, você não vai obter perdão com facilidade. Por quê, Rafa? Porque na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina o quê? Perdoai, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, o nosso perdão está totalmente associado com o perdão que nós liberamos. Vou repetir isso aqui. O perdão que eu recebo está totalmente relacionado com o nível de perdão que eu libero sobre os outros. É simples assim. Se você quer ser perdoado, perdoe. Se você quer ser liberado, libere. Não ande com o coração amargurado. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura. E se você é um discípulo de Jesus, Jesus nos ensina que nós não devemos guardar rancor, nós não podemos não liberar perdão. Às vezes você precisa liberar perdão sobre você mesmo, pelo tipo de vida que você tinha, pelo tipo de atitude que você tomou no passado. De repente, se você fez alguma coisa errada e você ainda não se perdoou, você fica remoendo aquilo o tempo inteiro. Você precisa liberar perdão sobre a sua vida. Você precisa esquecer, falar, cara, agora eu sou uma nova criatura. Aquela pessoa não existe mais. Não existe mais. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Um outro ponto muito importante é: se você não nascer de novo, você não pode ter uma nova paternidade. Simples. Se você não nascer de novo, você não pode ter a paternidade de Deus. Bravo isso, não é pesado? Muita gente se considera filho de Deus, mas a Bíblia nos garante que nós nos tornamos novamente filho dele quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando a nossa vida é entregue na mão dele, quando nós aceitamos o sacrifício dele por nós, entendemos que ele morreu no nosso lugar para pagar a dívida que era nossa. É isso mesmo. Nós precisamos entender isso. Se a gente não entende isso, nós não acessamos a paternidade que Deus tem pra gente. A Bíblia diz que ele é nosso Abba, ou seja, nosso Pai por adoção. Por intermédio da morte e ressurreição de Jesus, pelo sangue dele, nós fomos comprados para Deus de novo. Então, se você não nascer de novo, você não pode acessar a sua paternidade em Deus. Uma outra questão, pra gente ir já por final aqui: se você não nascer de novo, você não pode acessar o reino. Mas Rafa, você falou isso só no começo. Sim, eu falei isso no começo. Mas a gente precisa ter muito cuidado de viver uma vida religiosa ou viver uma vida de relacionamento. Quando você vive uma vida religiosa, você diz e aceitou Jesus, entregou sua vida para Jesus, mas no meio do caminho você parou. E parar também é desistir. Você parou de avançar, você parou de confiar na voz dele, você parou de viver uma vida de aventuras no reino de Deus. Você vive uma vida confortável dentro do seu barquinho, sem se arriscar, só sentando no seu banquinho, sem servir em uma igreja local, sem servir as pessoas à sua volta. Você vai para a igreja, canta, ora e vai para casa com a consciência tranquila. Você não está vivendo a plenitude do evangelho. Você não está vivendo de fato quem você é em Deus. Você não está vivendo o reino de Deus na prática. Você está vivendo uma vida religiosa, onde você está batendo apenas um cartão, um ponto, e indo para a igreja e só. Então você precisa ter cuidado, nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos viver uma vida radical. Se você nasceu de novo, se você entregou sua vida para Jesus, de fato, você precisa viver um evangelho radical, porque Jesus ele foi radical em dar a própria vida dele por nós. Então nós precisamos viver uma vida de amor radical, de entrega radical, de santidade radical. Você não pode viver uma vida mais ou menos, meio barro, meio tijolo.
Você precisa honrar Jesus com tudo que você faz, com tudo que você é, porque o reino dos céus é tomado à força. É tomado à força. Você precisa todos os dias matar o seu velho homem. Todos os dias você precisa lutar contra o velho homem. Rafa, então você está dizendo que você é o homem santo, que você é o impecável, você... Não estou falando isso. Não é isso. É sobre nós entendermos que Jesus morreu por nós, nos justificou e nos santificou, mas ainda estamos no processo. Nós não podemos aceitar o pecado na nossa vida, nós não podemos aceitar a graça como um passe livre para pecar. Não. Nós precisamos entender que nós pecamos, nós ainda moramos nesse mundo caído, nós vamos errar, nós vamos cair, mas o nosso espírito precisa ser um espírito que está lutando o tempo inteiro, um espírito lutador, um espírito que não se entrega. Se você pecou, você precisa se levantar, pedir perdão ao Senhor e continuar sua caminhada, continuar caminhando. Você não pode se entregar, já pequei, agora... Ou então, a graça de Deus me alcançou, posso viver minha vida livremente, que Ele me ama, tá tranquilo, posso fazer o que eu quiser. Não, cara, não pode. Não pode. Você pode, mas não deve viver uma vida longe que te leve para longe dEle. Para onde você pode ir se só Ele tem palavra de vida eterna para nós, né? Então, tenha um espírito que não se entrega para o pecado. Tenha um espírito que não se entrega para os desejos e paixões do seu velho homem. Se você nasceu de novo, você não aceita facilmente. Você luta todos os dias para que esse velho homem não se levante mais. Porque, afinal de contas, você afogou ele no seu batismo, não é mesmo? Você entrou na câmara da morte, na câmara de morte ali com a sua cruz carregando e foi batizado, entrou com a sua cruz naquela água. E quando você se levanta, você se levantou com uma coroa de príncipe e princesa. Você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então você precisa se agarrar nisso. E se você ainda não fez isso, se você não entregou sua vida para Jesus, você precisa nascer de novo para ter acesso a tudo que Deus tem para você, principalmente o acesso ao destino e à salvação que Ele tem para você. Ele te ama demais para que você viva uma vida medíocre e uma vida mais ou menos nele. Não importa a sua condição financeira, não importa a sua condição social, de estudo. Deus tem um chamado incrível para sua vida, mas você só vai poder acessar isso, você só vai conseguir enxergar isso se você nascer de novo. Espero que tenha feito sentido esse episódio e oro para que Deus abençoe a sua vida, queime no seu coração, para que você viva um evangelho radical, que você entenda que você nasceu de novo e que você precisa andar em conformidade como essa nova criatura que Deus olha. Você precisa se enxergar como o céu te vê, essa nova criatura que foi justificada pelo sangue de Jesus. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, cara, faça isso agora. Onde você está mesmo, fala assim: eu entrego minha vida para você, eu amo você e faz de mim seu filho, porque a partir de agora você é meu Senhor e Salvador. Eu quero nascer de novo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio, nosso podcast Tempo de Mesa. Se fez sentido para você esse episódio, se tocou no seu coração, se queimou aí, se ardeu dentro do seu peito, eu quero te pedir para você compartilhar com seus amigos, com o máximo de amigos que você puder, para que essa palavra alcance mais corações e possa queimar mais corações, tá bom? Deus te abençoe. Até o próximo episódio.